Existe uma pergunta silenciosa que acompanha cada ser humano desde o momento em que ele começa a pensar sobre si mesmo. Uma pergunta que raramente é feita em voz alta, mas que controla praticamente todas as decisões da vida. Quem você acredita ser? Não quem você diz que é. Não quem os outros dizem que você é. Mas quem você profundamente acredita ser quando ninguém está olhando. Porque existe uma verdade dura que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. A vida que você vive hoje não é apenas consequência das suas escolhas. Ela é consequência da identidade que você aceitou sobre si mesmo. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas existe uma história rodando silenciosamente dentro da sua mente. Uma narrativa invisível. Uma identidade construída lentamente ao longo dos anos. E essa identidade se tornou a lente através da qual você enxerga o mundo. Talvez essa lente diga que você não é bom o suficiente. Talvez ela diga que sucesso é para os outros. Talvez ela diga que sua vida já está definida. Talvez ela diga que você sempre será apenas alguém comum. E o mais assustador é que você provavelmente começou a acreditar nisso. Mas aqui está algo que pode mudar tudo. Essa identidade não nasceu com você. Ela foi construída, peça por peça, experiência por experiência, palavra por palavra. Talvez tenha começado quando você ainda era criança, quando alguém disse que você não era inteligente, ou quando compararam você com outra pessoa, ou quando um erro virou um rótulo. Talvez tenha sido na escola, talvez em casa, talvez em algum momento em que você falhou. E naquele instante, uma pequena voz surgiu dentro da sua mente. Uma voz que disse algo como: talvez eu realmente não seja capaz. E naquele momento algo poderoso aconteceu. Você não apenas viveu uma experiência, você criou uma crença sobre quem você é. O problema é que o cérebro humano tem um mecanismo muito curioso. Ele tenta constantemente provar que aquilo que você acredita sobre si mesmo é verdade. Então, se você acredita que não é bom o suficiente, você começará a evitar oportunidades. Se você acredita que não merece sucesso, você sabotará seus próprios avanços. Se você acredita que não consegue mudar, você parará de tentar. E lentamente sua vida começa a refletir exatamente aquilo que você acredita ser. Não porque é verdade, mas porque você aceitou essa história como verdade. Agora imagine algo. Imagine que durante toda a sua vida você tenha vivido dentro de uma sala. Uma sala sem janelas. Uma sala onde as paredes foram pintadas com tudo aquilo que disseram sobre você. Fracassado, limited to, comum, normal, nada special. E porque você viveu ali por tanto tempo, você começou a acreditar que aquela sala era o mundo inteiro. Mas se eu te dissesse que existe uma porta que quase ninguém percebe, porque essa porta exige algo extremamente difícil. Ela exige que você questione aquilo que sempre acreditou sobre si mesmo. Isso é assustador, porque nossa identidade se torna uma espécie de zona de conforto, mesmo quando ela nos limita, mesmo quando ela nos prende, mesmo quando ela nos mantém vivendo muito abaixo do nosso verdadeiro potencial. Nós nos acostumamos com ela, nós nos tornamos ela. E então surge o medo de descobrir que talvez nós estávamos errados sobre quem somos. Agora pense em algo por um momento. Se você olhar para trás na sua vida, quantas decisões você tomou porque acreditava que não era capaz? Quantas oportunidades você deixou passar? Quantos sonhos você abandonou antes mesmo de tentar? Quantas vezes você se diminuiu para caber na identidade que criou sobre si mesmo? A verdade é que a maioria das pessoas vive uma vida inteira sem perceber algo extremamente simples. Você não está vivendo apenas a sua realidade. Você está vivendo a interpretação que sua mente criou sobre quem você é. E interpretações podem estar erradas, muito erradas. Grandes líderes da história já foram chamados de loucos. Grandes gênios já foram considerados fracassados. Grandes visionários já foram ridicularizados. Mas existe algo que separa essas pessoas da maioria. Elas não aceitaram a identidade que o mundo tentou colocar nelas. Elas escolheram acreditar em algo maior. Elas escolheram acreditar em uma versão diferente de si mesmas. E essa escolha mudou tudo. Porque quando sua identidade muda, suas decisões mudam.
Quando suas decisões mudam, sua vida começa a mudar. Mas aqui está o ponto mais profundo dessa conversa. Talvez a maior mentira que você já contou para si mesmo seja esta: eu sou assim. Essa frase parece simples, mas ela pode ser uma prisão, porque ela fecha a porta para a transformação. Ela cria limites invisíveis. Ela transforma experiências momentâneas em identidades permanentes. Mas você não é seus erros. Você não é seus fracassos. Você não é aquilo que disseram sobre você. Você não é nem mesmo a versão de você que existia ontem. Você é algo muito mais poderoso do que isso. Você é alguém em constante construção. E quando você percebe isso, algo extraordinário acontece. Você percebe que a identidade que você acredita ter não é um destino. É apenas uma história. E histórias podem ser reescritas. Mas reescrever essa história exige coragem. Coragem para questionar crenças antigas. Coragem para sair da identidade confortável. Coragem para aceitar que talvez exista uma versão muito maior de você esperando para nascer. E essa versão não está em algum lugar distante. Ela está escondida atrás das crenças que você ainda não teve coragem de desafiar. Agora imagine algo. Imagine acordar amanhã sem carregar todas as definições que você criou sobre si mesmo. Sem os rótulos. Sem as limitações. Sem as histórias antigas. Quem você seria? O que você tentaria? Que tipo de vida você começaria a construir? Porque talvez a verdade sobre quem você acredita ser não seja verdade sobre quem você realmente é. Talvez seja apenas o resultado de anos acreditando em histórias que nunca foram totalmente verdadeiras. E se isso for verdade, então algo incrível também é verdade. Sua vida ainda pode mudar de formas que você nem imagina. Não quando o mundo mudar, mas quando sua identidade mudar. Porque no momento em que você começa a acreditar em uma versão maior de si mesmo, você começa a agir diferente. Você começa a pensar diferente. Você começa a escolher diferente. E lentamente, a realidade começa a acompanhar essa nova identidade. E talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas. Não porque elas são especiais, mas porque em algum momento elas pararam de acreditar na versão limitada de quem eram e começaram a acreditar na possibilidade de quem poderiam se tornar. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer hoje. Se a identidade que você acredita ter define a vida que você vive, então quem você realmente escolhe ser a partir de agora? Porque a verdade é que a história da sua vida ainda não terminou. E a próxima versão de você pode ser completamente diferente da anterior. Tudo começa com uma decisão silenciosa. A decisão de não aceitar mais as antigas definições sobre quem você é. A decisão de escrever uma nova história. E talvez a maior transformação da sua vida comece exatamente nesse momento. No instante em que você percebe algo simples. A verdade sobre quem você acredita ser pode não ser a verdade sobre quem você realmente é. Existe um momento muito silencioso na vida de qualquer pessoa. Um momento que quase ninguém percebe. Ele não vem acompanhado de barulho. Não vem acompanhado de aplausos. Nem de grandes sinais. Ele aparece de forma quase invisível. É o momento em que você começa a questionar a versão de si mesmo que sempre acreditou ser. Esse momento pode surgir depois de um fracasso, depois de uma perda, depois de uma frustração profunda, ou até mesmo depois de um momento de reflexão em silêncio. De repente você percebe algo desconfortável. A forma como você se enxerga talvez não seja totalmente verdadeira. Talvez seja apenas uma história antiga. Uma narrativa repetida tantas vezes que virou parte da sua identidade. E quando essa percepção aparece, algo dentro de você começa a despertar. Porque a mente humana possui uma característica poderosa. Ela se adapta àquilo que acredita ser verdade. Se você acredita que é limitado, sua mente cria comportamentos limitados. Se você acredita que não é digno, sua mente cria decisões pequenas. Se você acredita que não nasceu para grandes coisas, sua vida começa a seguir um caminho estreito. Mas quando essa crença começa a ser questionada, tudo começa a mudar. É como se uma nova possibilidade surgisse dentro da sua consciência. Uma pergunta começa a ecoar.
E se eu estiver subestimando quem eu realmente sou? Essa pergunta parece simples, mas ela tem o poder de transformar uma vida inteira. Porque muitas vezes o problema nunca foi a falta de capacidade, nunca foi a falta de talento, nunca foi a falta de oportunidade. O verdadeiro problema foi a identidade que você aceitou carregar. Uma identidade que foi construída em momentos de dor, em momentos de comparação, em momentos em que alguém disse algo sobre você e você acreditou. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria bem-sucedido. Talvez alguém tenha rido de um sonho seu. Talvez alguém tenha feito você sentir que precisava diminuir quem era. E pouco a pouco você começou a moldar sua identidade para caber naquele espaço pequeno. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. A identidade humana não é fixa. Ela é moldável. Ela muda. Ela evolui. Ela pode se transformar completamente ao longo da vida. Pense por um momento. A pessoa que você era há 10 anos atrás não é a mesma pessoa que você é hoje. Seus pensamentos mudaram. Seus valores mudaram. Suas experiências mudaram. Então, por que tantas pessoas acreditam que a identidade delas é permanente? Por que tantas pessoas dizem frases como "eu sou assim mesmo"? Essa frase parece inocente, mas ela pode ser uma das maiores limitações que uma pessoa pode criar para si mesma, porque ela fecha a porta para a evolução. Ela transforma algo temporário em algo definitivo. Mas a verdade é que você não é uma versão finalizada de si mesmo. Você é um processo vivo, um processo em constante transformação. E quando você entende isso, algo extraordinário acontece. Você percebe que sua identidade pode ser redesenhada, não da noite para o dia, mas pouco a pouco, decisão após decisão, pensamento após pensamento. A forma como você fala consigo mesmo começa a mudar. A forma como você interpreta os desafios começa a mudar. A forma como você se posiciona diante da vida começa a mudar. E lentamente uma nova versão de você começa a surgir. Mas aqui está algo importante. Esse processo não é confortável. Na verdade, ele pode ser profundamente desconfortável. Porque abandonar uma identidade antiga exige coragem. Mesmo quando essa identidade nos limita. Mesmo quando ela nos mantém presos, ela ainda é familiar, e o cérebro humano prefere o familiar ao desconhecido, mesmo que o familiar seja uma prisão. Por isso tantas pessoas permanecem presas à versão antiga de si mesmas, porque mudar exige enfrentar o desconhecido, exige aceitar que talvez exista um potencial que você nunca explorou, exige aceitar que talvez você tenha vivido muito abaixo daquilo que poderia ser. E essa realização pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora, porque quando você percebe que sua identidade pode ser reconstruída, você percebe algo ainda mais poderoso. Seu futuro não está totalmente definido pelo seu passado. Isso significa que os erros que você cometeu não são sentenças, eles são apenas experiências. Isso significa que as opiniões que outras pessoas tiveram sobre você não são verdades absolutas. Elas são apenas perspectivas limitadas. Isso significa que a história que você contou para si mesmo durante anos pode ser reescrita, mas reescrever essa história exige consciência, exige presença, exige que você observe seus próprios pensamentos, porque muitas vezes a prisão da identidade existe dentro da linguagem que você usa consigo mesmo. Observe quantas vezes você diz coisas como "eu não consigo", "eu não sou bom nisso", "isso não é para mim". Cada uma dessas frases fortalece uma identidade limitada. Cada uma delas reforça a versão antiga de quem você acredita ser. Mas imagine se você começasse a mudar essa linguagem. Imagine substituir essas frases por perguntas. E se eu aprender? E se eu tentar? E se eu for capaz de algo maior do que imagino? Perguntas abrem possibilidades. Afirmações limitadas fecham portas. E lentamente essas pequenas mudanças começam a reprogramar sua percepção de si mesmo. Você começa a perceber oportunidades onde antes só havia dificuldades. Você começa a se desafiar mais. Você começa a acreditar em possibilidades que antes pareciam impossíveis. E pouco a pouco a identidade antiga começa a perder força. Ela não desaparece imediatamente, mas ela deixa de controlar todas as suas decisões.
E uma nova narrativa começa a surgir. Uma narrativa onde você não é apenas alguém reagindo à vida. Você se torna alguém construindo a própria vida. Isso não significa que tudo se torna fácil. Desafios continuam existindo. Fracassos continuam acontecendo. Momentos de dúvida continuam aparecendo. Mas existe uma diferença fundamental. Você já não interpreta esses momentos como prova de que é incapaz. Você os interpreta como parte do processo de crescimento. E isso muda tudo. Porque a pessoa que acredita ser capaz de evoluir nunca fica presa no mesmo lugar. Ela continua avançando, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas. Talvez a maior verdade sobre quem você acredita ser seja esta: você ainda não descobriu totalmente quem pode se tornar. Existe potencial dentro de você que ainda não foi explorado. Existe força dentro de você que ainda não foi testada. Existe sabedoria dentro de você que ainda não foi desenvolvida. Mas tudo isso permanece escondido enquanto você continuar preso à identidade antiga. A identidade que diz que você não é suficiente. A identidade que diz que você não nasceu para grandes coisas. A identidade que diz que sua vida já está definida. Essas histórias podem parecer reais, mas elas são apenas histórias. E histórias podem ser transformadas. Talvez não imediatamente, talvez não de forma perfeita, mas passo a passo, dia após dia, escolha após escolha. E no momento em que você começa a agir de acordo com uma nova identidade, sua realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Novas oportunidades surgem, novas pessoas entram na sua vida, novos caminhos aparecem, e lentamente você percebe algo incrível. A pessoa que você acreditava ser era apenas o começo da sua história, não o final, porque a verdade mais profunda sobre quem você acredita ser é que essa identidade ainda está em construção, e enquanto você estiver vivo, ela pode continuar evoluindo. Talvez o maior erro que alguém pode cometer na vida seja este: aceitar uma versão pequena de si mesmo como definitiva. Mas você não precisa cometer esse erro. Você pode escolher algo diferente. Você pode escolher crescer. Você pode escolher expandir. Você pode escolher descobrir até onde sua verdadeira capacidade pode chegar. E talvez, anos no futuro, você olhe para trás e perceba algo surpreendente. A pessoa que você acreditava ser hoje era apenas uma pequena sombra da pessoa que você estava destinado a se tornar.